Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais uma manhã de Make com Prosa. Não rolou na sexta, não rolou na segunda, porque aqui em Fortaleza foi feriado. Eu esqueci de comunicar a quem não é de Fortaleza que me assiste que era feriado, por isso que não aconteceu. Porque eu estava viajando para comemorar aniversário. Porque aqui a gente comemora assim, 4 dias seguidos. A gente comemora sexta, sábado, domingo e segunda. E é por isso que eu não apareci no Make com Prosa de ontem. Eu esqueci que tem pessoas que não são de Fortaleza. E eu não comuniquei que aqui em Fortaleza foi feriado ontem. Ok? Então hoje vai ser um bate-papo bem rapidinho, em homenagem a minhas pacientes que eu atendi semana passada que estavam sofrendo na menopausa. Vou explicar um pouquinho pra vocês, porque eu expliquei pra uma delas e ela falou assim pra mim: doutora, engraçado é que as pessoas não explicam sobre isso. Mas eu vou explicar pra vocês, certo? Então bora nós. Menopausa, né? Menopausa, por definição, é a parada da menstruação. Então, a gente considera a menopausa na mulher que está há 1 ano sem menstruar. Porém, essa definição ela é muito rasa, porque existem todas as alterações hormonais que precisam ser avaliadas para que a gente dê realmente o diagnóstico de menopausa, certo? Mas eu não vou chegar aqui para vocês para falar do diagnóstico, porque isso aí quem tem que fazer é o médico de vocês. Mas eu vou falar sobre alguns efeitos que podem ser decorrentes da menopausa e que as pessoas não falam a respeito, certo? Então imagina que a mulher, ela tá lá bem, mulher casada, tem seus 2, 3 filhos, e aí chega lá nos 45 anos, ela começa a sentir que a pele tá derretendo. Ela tem uma sensação de que tá tudo arriando. Ela nota, meu Deus, meu rosto tá envelhecendo, eu tô com a sensação que eu tô velha. Ela olha no espelho do nada e ela começa a notar e diz que ela acha que ela tá envelhecendo. Meu Deus, o que é isso? Meu braço, minha pele tá caindo. E aí ela começa a notar que ela tá mais impaciente, ela briga mais com os filhos, ela tá sem paciência pra conversar com o marido. E aí ela começa a notar que o sono dela começou a ficar doido. Do nada, ela acorda na madrugada e não consegue mais dormir. Do nada, ela tem um calor fora do normal. Liana tá falando assim, ó, antes dos 40. E do nada, ela acorda na madrugada com calor fora do normal. Depois ela tem um frio fora do normal. E ela tá lá irritada. E aí, do nada, ela dá uma briga com o marido e ela começa a chorar. E ela já não era assim, já não se reconhecia mais. Ela já estava com o emocional completamente abalado. Ela estava irritada, chorando facilmente. Estava sem conseguir dormir, se sentindo cansada, indisposta. A pele começa a cair, ficar flácida. Ela começa a mudar a percepção que ela tem dela mesma. Ela começa a não se reconhecer. Ela olha o corpo dela e ela vê que ela tá engordando em locais que ela não engordava. Que ela tá ficando com o tórax largo, com os braços mais largos. E ela não se reconhece. E aí ela começa a não se reconhecer. Aí ela começa a ter um ressecamento vaginal. Ela vai namorar e ela sente que dói. Que tem um desconforto, que tá resseca, que não lubrifica como antes. Que ela não tem mais vontade de ficar com o marido dela, ela não tem mais vontade de namorar. Ela nota que o desejo que ela tinha antes foi pro beleléu. E aí ela se percebe dessa forma. Ela se percebe irreconhecível, entre aspas, pra ela. Ela diz, eu não era assim, e agora eu tô uma pessoa completamente diferente do que eu era. E aí, com todo esse conjunto de sinais e sintomas, ela começa a ficar triste, ela começa a ficar deprimida, ela começa a ficar pra baixo.
E aí ela não dorme, se sente cansada, ainda tá deprimida, ela tem o primeiro diagnóstico dela, que é depressão. Oi? Desistiu? O quê? E aí ela começa a ter o primeiro diagnóstico dela, que é a depressão. E aí é prescrito pra ela um remédio pra poder dormir, porque ela não tá mais dormindo, e um remédio pra controlar as emoções que ela não está mais conseguindo controlar. E aí ela tá lá naquela sensação de que agora eu sou depressiva, sou pra baixo, não durmo, não consigo ganhar massa muscular, tô ganhando peso, não tenho mais libido, tô com ressecamento vaginal, minha pele tá péssima, meu cabelo tá fino, minhas unhas estão fracas. E aí a autoestima cai. E ela não quer mais saber de nada. Ela não quer mais nem comprar uma roupa nova. Ela tá ali naquela sensação de que, meu Deus, o que aconteceu comigo? Cadê aquela mulher? E aí ela já começa a tomar esses remédios, começa a tomar remédio pra dormir, remédio pra ficar bem do humor, mas ainda assim ela sente que ela não é a mesma. Ela dá uma melhoradinha, mas ela sente que não é a mesma. E essa história, ela se repete toda semana lá no consultório. A mulher que chega com um diagnóstico de depressão, mas não teve o tratamento correto de uma menopausa. Então, quando é que as mulheres têm mais sintomas depressivos? Na menopausa. Ah, é porque elas têm mais depressão nessa época? Não. Porque os hormônios delas caem e o humor muda. E o principal ponto que deve ser tratado é a menopausa. Então, não precisa a gente viver, sei lá, você vai viver 80 anos, 85 anos, não precisa viver 40 anos da sua vida desse jeito. Então, a menopausa, quando morríamos aos 45 anos, 50 anos, muitas vezes a gente nem vivia na menopausa. Rapidinho a gente perdia, a gente entrava na menopausa e rapidinho a gente morria. Então o tempo era, a gente vivia pouco tempo, então a menopausa não era tão sintomática quanto é hoje. Hoje as mulheres, elas estão muitas vezes no auge da sua vida. Elas estão começando a ganhar dinheiro, elas já têm a família lá, tá tudo certo, tá tudo estabilizado, elas querem o quê? Curtir os filhos que estão mais velhos, curtir o marido, elas querem viajar, elas querem se sentir bem dispostas e elas estão indo ladeira abaixo. E muitas vezes não é falado sobre o tratamento, que é a reposição hormonal. Então não adianta a gente falar em menopausa e querer dizer que vai tomar o chá para melhorar a menopausa, para melhorar os sintomas dos fogachos. Vai tomar... Isso são medidas que ajudam. São medidas que ajudam, mas são medidas que não tratam, tá? Então, alguém pediu aí para falar sobre a reposição hormonal. Vou falar. É um assunto que a gente vai ter que parar uma outra live pra falar, tá? Mas existem diversos tipos de reposições hormonais, tá? Muitos tipos de reposição hormonal. Uma delas, que é a reposição que eu trabalho, é a reposição com hormônios isomoleculares. Que são os hormônios que têm uma estrutura química, estrutura molecular, similar aos que a gente produz. E nesse tipo de reposição hormonal, a gente repõe os hormônios que são parecidos, quase idênticos aos que a gente tem no nosso corpo. Então, por isso que aquela história de que reposição hormonal engorda, ela engorda quando a gente está falando de uma reposição hormonal com hormônios que não tem nada a ver com a nossa estrutura molecular, com a estrutura molecular dos nossos hormônios. Quando a gente repõe hormônios que o nosso corpo nunca nem viu na vida. Que é o que acontece com a grande maioria das reposições hormonais. Então hoje já é, graças a Deus, mais difundido, até dentro da própria ginecologia, sobre os hormônios, usarem os hormônios mais parecidos com os que a gente produz. Certo? Mas antes, há alguns anos, quando eu comecei nessa área, não se era falado. Então, quando eu comecei, mais uma pausa para falar aqui do que eu ganhei, eu preciso dividir o que eu ganhei. Olha o que eu ganhei. É da Maybelline, não sei como fala.
esse lápis aqui, ó, maravilhoso, que eu inclusive já usei no final de semana, que é um lápis pra delinear. E este rímel maravilhoso, olha isso aqui. Vou fechar a porta do banheiro. Ó, esse é muito bom também, viu? Agradecendo aos meus patrocinadores, ó, patrocinadores, Maybelline me patrocinando para fazer o make com prosa. E aí, antigamente não se falava muito sobre reposição hormonal com os hormônios isomoleculares. E antes o que acontecia é que as pessoas só conheciam a reposição hormonal feita com os hormônios sintéticos, os hormônios que vinham de égua prenha, que são os hormônios que não são reconhecidos pelo nosso corpo. E aí, quando fizeram um determinado estudo, mostraram aumento de câncer com a reposição hormonal. E aí todo mundo ficou com medo da reposição hormonal, inclusive os próprios médicos que leram o artigo. E o que acontece é que a reposição hormonal que foi feita naquela época, foi uma reposição hormonal feita com hormônios que o nosso corpo não conhece. Hormônios de égua prenha, ou seja, a égua estava grávida, pegaram lá a urina dessa égua e fizeram e tiraram esses hormônios e deram para as mulheres para elas fazerem a reposição da menopausa. E aí esperavam o quê? Que fosse dar certo, só que não, né? O que deu foi muito errado, aumentaram os índices de câncer. E aí a reposição hormonal foi tida como perigosa. Peraí, viu, gente? Só ajeitar aqui que eu gosto de fazer isso bem concentrado. Se eu falar, o bicho desconcentra aqui. Então, desde essa época, as pessoas, não só as pessoas, mas os médicos, por incrível que pareça, ficaram com medo da reposição hormonal. Pela questão do câncer. Olha, ficou maravilhoso desse lado, ó. Arrasei muito. Peraí, viu? Deixa eu fazer aqui do outro lado. Arrasei bastante, viu? Paulo tá rindo aqui da minha cara. Ai, Jesus. Não tenho culpa que eu arrasei, não posso falar. Tô mentindo? Pronto. E aí, beleza. Então, nessa época, as pessoas começaram a ficar com medo do câncer e as mulheres foram privadas do benefício de uma reposição hormonal. E a reposição hormonal, ela não é só para melhorar esses sintomas que eu tô falando pra vocês. Ela é para a prevenção de outras doenças. A maior causa de morte em idosos é fratura de fêmur por internação hospitalar, onde esse idoso, ele vai lá, cai, quebra o fêmur, e aí ele tem que se operar, aí ele fica acamado, aí ele tem uma pneumonia, e aí ele vai ter várias complicações e ele acaba indo a óbito por conta disso. Sendo que a fratura de fêmur ela é causada justamente pela osteoporose, que é uma doença causada pelo declínio hormonal, principalmente de testosterona e de estradiol. Ou seja, é uma doença prevenível, certo? É uma doença prevenível. Além dessas, como eu falei, comecei falando pra vocês, a própria depressão que acontece na menopausa, que também precisa ser tratada da sua forma adequada, tá? Então hoje, quando as entidades médicas, elas começam a estudar mais e que elas veem que existe uma alternativa à reposição hormonal com hormônios mais parecidos, praticamente idênticos ao que a gente produz, aí a gente começa a enxergar os benefícios. Proteção cardiovascular, tratamento de osteopenia, osteoporose, melhora do ganho de massa muscular, o que aumenta, diminui a incidência de sarcopenia, que é uma deficiência de massa muscular muito presente no idoso, tá? A gente melhora a qualidade de vida, porque a mulher, ela começa a dormir melhor. Eu tô falando hoje de mulher, mas o homem tem também a menopausa, entre aspas, que é a andropausa. Mas eu tô falando da saúde da mulher. Então, a mulher, ela melhora da qualidade de vida, porque ela melhora o sono, ela melhora o humor, ela melhora o relacionamento. Então, ela consegue estar melhor dos seus sentimentos. Então, ela não vai ter aquela labilidade emocional, aquela irritabilidade. A libido fica boa, a lubrificação fica boa. Então, na reposição hormonal, a gente consegue resgatar esses sintomas que a mulher
sentia há um período para que ela viva de uma forma boa, de uma forma que ela tenha qualidade de vida, tá? Então, hoje, não precisa mais a mulher viver com baixa qualidade de vida só porque passou dos 45 anos, 50 anos e agora entrou na menopausa. Porque ela pode, se ela não tiver contraindicações, ela pode fazer a reposição hormonal e ela vai se sentir muito bem. E a pergunta que todo mundo fala é: ai, se fizer a reposição hormonal, pode ter câncer? Pode, assim como qualquer outra pessoa. Então, o risco de câncer ele vai existir para quem faz a reposição hormonal e para quem não faz a reposição hormonal. Ok? Então é isso. Hoje vai ser live rápida porque eu preciso ir. Ok? A partir de que idade pode fazer a reposição hormonal? A partir da idade que você tiver sintomas de perimenopausa. Então, se você tem a perimenopausa, você pode estar menstruando, mas você já pode ter o declínio hormonal. Então, a gente faz a dosagem hormonal. O primeiro hormônio que cai é a progesterona. Então, a gente dosa no 22º dia do ciclo. E agora eu vou falar sobre um caso que eu recebi no consultório na quarta ou foi na quinta? Uma paciente tem 43, 44 ou 45. E aí ela foi numa médica e a médica dosou os hormônios, disse que a progesterona estava baixa e começou a repor a progesterona continuamente todos os dias. Aí o que aconteceu, obviamente? A mulher teve uma irregularidade menstrual, né? Porque se você repõe a progesterona todo dia, a mulher pode ficar em amenorreia, ela pode ficar sem menstruar. E aí ela ficou desesperada porque ela estava menstruando. E aí depois dessa reposição hormonal, ela ficou sem menstruar. E aí ela começou a ter uma bagunça nos hormônios dela. Ela menstruou 2 vezes no mês depois, ficou sem menstruar, enfim. Fez uma bagunça medonha. E quando eu fui ver os exames, porque ela chegou pra mim justamente pra corrigir as cagadas da outra pessoa. Aí eu disse assim, mas esse exame de progesterona que deu baixo foi feito quando? Que fase do ciclo? Não, foi feito aqui no dia, acho que no 3º, 4º dia do ciclo. Aí eu... Tá, então tá normal pro 3º, 4º dia do ciclo. Ou seja, a pessoa não tinha pedido a reposição de progesterona no 22º dia. E tratou como se estivesse baixa. E aí depois ela foi fazer os exames e tava tudo alterado, realmente. Ela fez uma alteração hormonal importante. Depois dessa brincadeira aí de repor hormônio que nem todo mundo sabe. Certo? É isso. Então, o primeiro hormônio que cai é a progesterona, que a gente dosa principalmente na segunda fase do ciclo menstrual. 22º, 23º dia do ciclo. É o primeiro hormônio que cai, tá? A progesterona é o primeiro. Depois a gente tem o estradiol, que é o ideal que a gente comece a dosar ali no começo do ciclo, na fase folicular precoce, que a gente chama, tá? Mas, gente, isso aí é muito médico, é muito medicinês, tá? Então isso aí é muito do profissional. O profissional vai lhe atender e vai ver o que tem que fazer. E aí depois você vai ver, às vezes, o aumento do FSH e o LH, que aí já dá falência ovariana. Mas antes do aumento do FSH e LH, você já tem o declínio hormonal. E aí esse declínio hormonal já pode ser começar a tratar. Hoje, a melhor repercussão que a gente tem de tratamento de menopausa é quando a mesma começa antes da menopausa acontecer, que é na perimenopausa. Então, a gente começa a tratar antes da mulher entrar na menopausa. Os prejuízos são menores. Ok? Beijos! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa terça-feira pra vocês, né? Porque aqui em Fortaleza, ontem foi quase um domingo, porque foi feriado, né? E passando para dar mais um recadinho, que as vagas para a mentoria que eu estou dando para profissionais da saúde estão perto de se encerrar. E quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever. A mentoria Start vai ser uma mentoria para profissionais da saúde, então médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras, dentistas. Então profissionais da saúde que queiram divulgar melhor o seu trabalho, saber como se divulgar em redes sociais, encantamento de cliente, jornada de paciente dentro da clínica, dentro do consultório, falar sobre a parte jurídica, marketing, investimentos, a parte de imagem, consultoria de imagem, essa parte de como é que a gente deve se vestir, tudo isso vai ter na mentoria Start-se. Então, se você é profissional da saúde, precisa estar lá, tá? Para dar um start assim na sua vida profissional e alavancar a sua carreira, tá? Então, se você tem interesse, link na minha bio, tá bom? Beijo, 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 bom dia!